Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Hoje iniciaremos um novo livro da Bíblia. Seguindo o nosso propósito, faremos a gravação do primeiro capítulo do livro de Jó. Estamos iniciando então um novo livro da Bíblia por esse canal de vídeos da Semeadores, semeando mensagem de vida para o seu coração. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da Semeadores, e estaremos dando prosseguimento ao nosso projeto 1189. Hoje iniciaremos nosso vídeo de número 437, que corresponde ao primeiro capítulo de Jó. Ficarão faltando, portanto, 752 novos vídeos para concluirmos toda a Bíblia. Matematicamente, esse projeto todo, considerando que produzimos um vídeo por dia, levará, obviamente, 1189 dias para concluirmos. Isso corresponde exatamente ao número de capítulos da Bíblia toda. A Bíblia tem 1189 capítulos. Em dias, teremos 1189 dias, óbvio, ou 3 anos, 3 meses e 3 dias. Incrível isso, não é? Se você resolvesse ler um capítulo da Bíblia por dia, para ler toda a Bíblia você levaria 3 anos, 3 meses e 3 dias. Isso é matemática. Em termos percentuais, já avançamos mais de 1/3 de nossa jornada. E, portanto, faltam 2/3, ou já concluímos quase 37%, faltando 63%. Nós começamos nosso projeto no dia 21 de abril de 2016 e iremos concluí-lo em 23 de julho de 2019. Tudo contado nos dedos, conforme nos ensina o Salmo de Moisés, Salmo 90:12. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, a fim de que alcancemos corações sábios. Vamos em frente e que Deus nos ajude nessa jornada. Confiar em Deus. Eis a resposta para a questão do sofrimento humano. Eu vou repetir. Confiar em Deus. Eis a resposta para a questão do sofrimento humano. Reflexões no livro de Jó. Isso é o que veremos ao longo desses 42 capítulos do livro de Jó. Por que estou escolhendo o nome Confiar em Deus para o livro de Jó? Simplesmente porque essa é a história que o livro nos demonstra quando com ele nos interagimos. Outro nome que pensei e quase adotei foi Deus de propósitos, ou algo parecido com isso, como por exemplo, há propósitos para tudo. Na verdade, todos nessa história, tinham propósitos no livro de Jó. E mesmo aqueles que pareciam sem propósitos, sem propósito algum, estavam cumprindo propósitos maiores. No livro de Jó, encontraremos a história de Jó que começa lá com seus 60 anos, aproximadamente, e termina com seus mais de 200 anos. Em nenhum lugar essa informação é falada. Mas deduz, por causa da situação e ambiente em que viviam. Os cálculos podem estar errados, certamente, mas devem ser próximos a isso. A história de Jó conta a vida de Jó, e como ele passou pelo inferno de um dia para o outro, e no fim, permanecendo sempre fiel, como resgatou tudo o que tinha perdido. De um dia para o outro, você já imaginou? Sua vida está seguindo um curso, e sua vida está indo nessa direção. Você amanhece e sua vida está nessa direção. É isso que aconteceu com Jó. A história de Jó é a história também de um Deus soberano que tudo governa com propósitos, com sabedoria, com bondade, com justiça. Satanás também faz parte da história, mas não é um poder coexistente, confrontante com Deus e capaz de ameaçá-lo de alguma forma, de modo algum. Para melhor compreensão, nós seguimos, como sempre estamos fazendo, até o presente momento, a divisão que foi proposta pela própria Bíblia de Estudo de Genebra, a qual recomendamos que você
adquira, que você acompanhe, que você leia, você tenha ela em mãos. Então nós estamos seguindo essa estruturação, essa divisão dos capítulos. Então nós dividimos os 42 capítulos de Jó em 5 grandes partes. O prólogo, a parte 2. O prólogo vai ocupar os capítulos 1º e 2º. Diálogos entre Jó e seus amigos, entre o capítulo 3 e o 27. Interlúdio sobre a soberania de Deus, capítulo 28. Os monólogos, capítulo 29 ao 42. E o epílogo da história, no capítulo 22. No prólogo, veremos o início do drama, sendo apresentado em prosa. Jó e seus amigos de nada sabiam da situação que estariam prestes a enfrentar. Lembro-me agora de uma frase atribuída a um dos maiores corredores de Fórmula 1. Somos insignificantes. Por mais que você programe a sua vida, a qualquer momento tudo pode mudar. Quem falou isso? Ayrton Senna. E não é que aconteceu isso com ele também? De um instante para outro, tudo mudou na vida dele. Realmente, tudo iria mudar, não somente naqueles dias, mas em nós, nos trazendo essas grandes lições. Esse livro, na sua segunda parte, falará dos diálogos entre os seus amigos, conselheiros e Jó. Aqueles acusando Jó de pecado e defendendo o seu ponto de vista, como se estivessem procurando defender a sua cosmovisão de Deus. E este, Jó, se defendendo, mas preservando sua imperturbável, e eu repito, imperturbável consciência e sua inabalável fé. Se é uma coisa que eu chamaria em Jó, duas coisas, né, de grande destaque, é a sua consciência imperturbável e a sua fé inabalável. Meu amigo, que a sua fé também seja inabalável e que sua consciência também seja imperturbável. Se ela estiver limpa, será. Se não, não será. Na terceira parte, veremos um interlúdio sobre a soberania de Deus, que ocupará somente o capítulo 28 de Jó. Será um tipo diferente de literatura de sabedoria sendo produzida e introduzida. Ao invés de um diálogo, um salmo sapiencial. Na quarta parte, os monólogos que levarão diretamente à conclusão do livro. Serão 3 monólogos, os de Jó, 29 a 31, os de Eliú, capítulo 32 a 37, e, ao final, de Deus, capítulos 38 a 42, que falarão questões levantadas pelos diálogos e monólogos anteriores. Finalmente, na quinta parte, o encerramento, onde o drama apresentado no prólogo em prosa, nos capítulos 1º e 2º, voltará ao ponto de partida nessa sessão final da prosa. Concluindo tudo, faremos uma conclusão, onde também indicaremos uma bibliografia. Espero que isso possa ser proveitoso para o ensino, para a aprendizagem e também para compartilhamento. O que você encontrará aqui nesse estudo, além das reflexões e segmentações que estão lá no Jamais Desista, dos comentários, www.jamaisdesista.com.br. Você encontrará uma palavra de fé, de encorajamento, de certeza e de convicção de que não estamos aqui por acaso, nem somos frutos das circunstâncias aleatórias do universo. Tudo na vida tem propósitos, uma função, e você já descobriu a sua ou o seu propósito? Então nos acompanhe, que Deus irá falar contigo em seu coração. Nós temos, meus queridos, nos esmerado em estudar a Bíblia de forma sistemática e mais aprofundada possível. E o que mais temos visto nas histórias da Bíblia é Deus falando, Deus fazendo, Deus mostrando, Deus instruindo, Deus aparecendo, Deus se revelando, Deus fazendo alianças, Deus se aproximando, Deus conduzindo. E o homem? Este sendo convidado a pregar a palavra de Deus, e não suas opiniões e filosofias. Este sendo convidado a glorificar a Deus, e nele se alegrar. O livro de Jó também não é diferente. Não há como não deixar de registrar que nossa vida é resultado da pura graça divina, de um Deus misericordioso, bondoso e cumpridor das suas promessas, e que zela de sua palavra para cumprir, e servir de exemplo para nós termos a mesma fidelidade.
Levaremos exatos 42 dias para expor o conteúdo todo do livro de Jó. Você encontrará qualquer capítulo em sua forma digital e com uma gravura respectiva e com mais detalhes no nosso blog site www.jamaisdesista.com.br. Agradecemos sua compreensão e paciência. A Deus seja toda a glória. Meus queridos, o livro de Jó faz parte dos livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento. O propósito principal que se extrai lendo o primeiro livro de Jó é a exploração dos limites e dos usos adequados da sabedoria proverbial tradicional no caso do sofrimento de um justo. Essa sabedoria proverbial convencional descreve os ideais da vida e dá direção para entender o curso normal da experiência humana. Aqui cabe uma explicação um pouco melhor, uma vez que todos sabemos que somente há um justo. Um único justo. E todos nós, inclusive Jó, somos pecadores. Somos carentes da graça. Somos carentes da misericórdia de Deus. A ideia aqui era mostrar que ele era moral e espiritualmente maduro e direito, como todos nós em Cristo devemos ser e andar. Conforme a Bíblia de Estudo de Genebra, nós podemos ver algumas características muito interessantes, ou verdades fundamentais. Primeira, Deus tem propósito por trás de todo sofrimento, mas esses propósitos estão, em grande parte, ocultos para nós. A sabedoria proverbial convencional aplica-se facilmente a algumas situações, mas não ao sofrimento dos justos. Os justos que sofrem devem humildemente associar os seus lamentos com as afirmações acerca da bondade e da justiça de Deus. Outra verdade fundamental encontrada no livro de Jó, a compreensão humana acerca da sabedoria é limitada e somente começa com o temor de Deus e a obediência aos seus mandamentos. Quanto à autoria do livro de Jó, ninguém sabe isso. Isso é desconhecido. A única pista mais interessante para saber da autoria vem do uso do nome do Senhor, uma vez que este se refere a Deus pelo nome da antiga aliança Yahvé, Senhor, letras maiúsculas, todas elas. Assim, provavelmente deve ter sido alguém da era patriarcal, talvez um poeta desconhecido em Israel que tenha estudado e tido acesso oral e escrito por dos tempos patriarcais. Sua cidade, Uz, era uma extensa região a leste de Judá, talvez à beira do deserto, mais propícia à agricultura, verso 14, e também propícia à criação de gado, verso 3. Jó não era nômade, como se suporia que fosse, mas um ancião numa cidade importante. Veja aí capítulo 29, verso 7. A Bíblia, em ordem cronológica, coloca o livro de Jó e o seu acontecimento verídico e real, mas não um mito ou fantasia. Ele coloca isso aí próximo ao evento do nascimento de Abrão e de Ló, na era dos patriarcas, entre 1967 a 1606 a.C. Ela colocou a história de Jó dentro desse período. Preste bem atenção nisso, meus queridos. Há 3 possíveis explicações para o sofrimento humano. Questões do sofrimento humano. Há 3 possíveis explicações. Primeira, Deus não é justo e bom. A segunda, os justos sofrem porque Deus não é soberano e o sofrimento está fora do seu controle. Terceira, Deus é bom, Deus é soberano, Deus é sábio, mas meras criaturas nem sempre podem entender as obras de sua soberana bondade. Nossa posição teológica reformada nos conduzirá para o terceiro motivo, e com ele iremos trabalhar na análise do livro de Jó, que estamos apenas começando hoje no seu capítulo 1. Quem dera, meus queridos, eu tivesse as respostas e pudesse explicar de forma clara a questão da origem do mal. Sinto muito, mas eu não posso fazer isso. Em nenhuma ação humana ou angelical ou de qualquer outra natureza, Deus praticará
o mal ou o influenciará, ou mesmo manipulará as suas criaturas para isso. Nossa crença abrange tanto a soberania de Deus quanto a responsabilidade humana e angelical, sem que Deus faça de suas criaturas bonecos de fantoches. Agora, o como ele faz isso, eu não sei. Eu sei que Deus é soberano, esse é o nosso pressuposto. Deus é soberano e o homem e suas criaturas inteiramente responsáveis. Como se dá esse casamento? Não sei. Se você está buscando sabedoria em Jó para entender todos os mistérios, você irá aprender que mesmo Jó aponta para Cristo Jesus, onde estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Colossenses 1, versos 24. E também capítulo 2, versos 3. Vamos começar a primeira parte, o prólogo. Veremos nos 2 próximos capítulos como foi que começou o sofrimento de Jó, pois que até um dia antes das tragédias da primeira, que ainda não tinha tocado em sua saúde, tudo era na vida dele um mar de rosas, de flores. Depois, somente a graça de Deus e uma fé viva e avivada para dar prosseguimento à vida sem pecar contra Deus ou querer tirar sua própria vida. Jó, abençoado e piedoso, capítulo 1, versos 1 a 5. É interessante que você apanhe sua Bíblia e faça uma leitura do primeiro capítulo antes de nos ouvir. E assim sucessivamente todos os dias em que estaremos aqui. Pegue sua Bíblia e faça uma leitura breve. Jó era muito abençoado por Deus e totalmente dedicado a Ele. Percebe-se isso no cuidado que tinha com seus filhos, que poderia ter pecado diante do Senhor. E lá estava ele, como sacerdote intercedendo e apresentando diante de Deus suas orações, suas súplicas pelos seus filhos. Jó era muito próspero e tudo o que fazia era abençoado. Ele era um homem notável, tudo tinha em abundância. Sua vida era só alegrias e prosperidade, até o dia em que teve que passar por uma grande prova. Comenta um teólogo e um pastor, amigo nosso, Hernandes Dias Lopes, em seu Facebook. A provocação. Aprovação. Aprovação é a expressão do amor responsável de Deus por nós. A tentação é a evidência da maldade satânica contra nós. Fujamos da tentação, tenhamos paciência diante da aprovação. Interessante, né? Muito boa essa colocação do nosso amigo Hernandes Dias Lopes. Jó, capítulo 1, dos versos 1 ao 22. A história de Jó e a questão do sofrimento humano. Um momento de reflexão. Você já parou para pensar que o que você está fazendo aqui diante desse pastor que vos fala nesse exato momento? Seria por acaso que você está aí? Ou você teve a intenção de obter uma palavra do Senhor para a sua vida? Ou o tema te atraiu? Ou será que você está aqui somente porque não tem o que fazer e caiu aí? Certamente, um motivo ou vários deles você teve para vir e estar aqui vendo essa reflexão da palavra de Deus. Eu tenho um ou mais propósitos, por isso também estou aqui. Você também tem um ou mais propósitos, por isso você está me ouvindo e resistindo até aqui. Se formos honestos e buscarmos explicações na Bíblia, a palavra de Deus, encontraremos que não fomos nós que vimos aqui. Pelo contrário, Deus nos trouxe aqui. Veja aí João 15, verso 16. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi, a vós outros, e vos designeis, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então, na verdade, há outro ser que se importa conosco, que é inteligente e que tem propósitos também. Então, eu tenho propósitos, você tem propósitos, mas há um inteligente entre nós, que se importa conosco, que é inteligente, que também tem propósitos. E também há o diabo, que também tem propósitos. Todos têm propósitos. Com relação a essas circunstâncias inadministráveis, amados irmãos e irmãs, não estamos aqui nessa vida
Nós estamos aqui nessa vida, aliás, não estamos aqui sem propósito. Nós estamos aqui nessa vida e nossas escolhas são muito limitadas. Por exemplo, não podemos escolher e administrar as circunstâncias a que estaremos ou poderemos estar envolvidos. Recebemos um pacote contendo essas circunstâncias. Diante delas, somos convidados por Deus a mudar nossa atitude e dar glórias a Deus, a confiar em Deus cabalmente, a permanecer fiéis sem vacilar, sem usar de desculpa para se entregar em fidelidade, a cumprir a missio Dei, a ser, estar e andar cheio do Espírito Santo de Deus. Ou então, a nos rebelarmos e vivermos nos queixando e lamentando, trazendo sobre nós mesmos mais ruína ainda. Vejamos um exemplo na vida de Viktor Emil Frankl. Antes de entrar no tema de nossa reflexão, quero lhes falar um pouco de Viktor Emil Frankl. Nasceu em Viena, 26 de março de 1905. Faleceu em Viena, 2 de setembro de 1997. Ele foi um médico psiquiatra austríaco, fundador da escola da logoterapia, que explora o sentido existencial do indivíduo e a dimensão espiritual da existência. Eu conheci esse homem numa revista evangélica chamada Ultimato, tempos atrás, numa reportagem em que Viktor Emil Frankl foi sobrevivente dos campos de concentração nazista, que escreveu um livro best-seller chamado Em Busca do Sentido, publicado em alemão em 1945. Nele consta a seguinte frase, entre tantas, Quando não somos capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. O tema da capa era sofrimento e nos mostrava uma foto assustadora, terrível, chocante, com pessoas, todas com suas cabeças raspadas, vestidas com apenas um jaleco simples, sem calças, descalças, de aparência subnutrida, com seus corpos expostos e esqueléticos, numa região onde o frio era muito intenso. A reportagem, muito bem feita, nos dá uma vaga ideia do que tiveram de passar tais homens. Se pudéssemos fazer comparações nesses campos de concentração, o homem era exposto às mais adversas situações a que se pode colocar um ser humano. Era tudo em extremo. A violência era extremada, a fome, a incompreensão, o ódio, os maus tratos, a ignorância, tudo extremado. No entanto, o sobrevivente nos conta as suas histórias e a de Viktor Emil Frankl é uma delas. Antes de ir para um campo de concentração, ele tinha 37 anos, doutorado em medicina, além de conhecido e respeitado como neurologista e psiquiatra. 37 anos. Ele era um jovem promissor e tinha contatos importantes com Sigmund Freud e Alfred Adler. Era formado em medicina e exercia um trabalho de diretor do pavilhão das mulheres suicidas no Hospital Psiquiátrico de Viena. Durante a época nazista, teve de correr muitos riscos por preservar vidas de doentes mentais que o nazismo obrigava os médicos a praticarem a eutanásia nos pacientes. Em setembro de 1942, Viktor, sua mulher grávida e família, porque eram judeus, foram deportados para diferentes campos de concentração, tendo ele recebido a tatuagem de prisioneiro de número 119.104. Ele, por quase 3 anos, enfrentou o inferno na terra, e da vida desesperou-se muitas vezes, mas o que o susteve em meio a tudo isso foi a sua fé pessoal em um Deus pessoal. Legal, né? Que lhe mudava e mostrava o sentido da vida. Para Frankl, o ser humano não é impelido pelo impulso, mas puxado pelos valores. Viktor somente foi libertado ao fim da guerra, quando tomou conhecimento de que sua mulher morreu de esgotamento simultaneamente à liberação do campo de Bergen-Belsen. Perdeu, além dela, seus pais e irmão no Holocausto nazista. Depois que saiu dessa terrível situação, ainda doutorou-se em filosofia, sendo a sua tese um livro que em alemão se diz eu não vou saber ler alemão, pronunciar em alemão, Der unbewachte Gott, literalmente traduzido como Deus inconsciente, mas que foi versado para o português como a presença ignorada de Deus. Ele também fundou a logoterapia, que geralmente é chamada de a terceira escola vienense de psicoterapia.
sendo a psicanálise freudiana a primeira e a psicologia individual de Adler a segunda. O termo logos é uma palavra grega que significa sentido. Assim, logoterapia concentra-se no sentido da existência humana, bem como na busca da pessoa por esse sentido, Frankl. Para a logoterapia, a busca do sentido da vida da pessoa é a principal força motivadora do ser humano. A logoterapia é considerada e desenhada como terapia centrada no sentido. Vê o homem como um ser orientado para o sentido, Frankl. Outros feitos desse homem que viveu o inferno durante 3 anos, né? Nos 25 anos subsequentes à guerra, Frankl tornou-se diretor da Policlínica de Neurologia de Viena. Em 1948, ele obteve o seu doutorado em filosofia com o tema O Deus Inconsciente. Em 1955, ele tornou-se professor de neurologia da Universidade de Viena. Em 1970, em San Diego, Califórnia, em cuja Universidade Federal passou a lecionar, foi fundado o primeiro Instituto de Logoterapia do mundo. Foi nos Estados Unidos, país em que também lecionou como professor visitante nas universidades de Harvard, Dallas e Pittsburgh, que a figura de Frankl atingiu notoriedade mundial, a despeito de suas teses contrariarem as correntes psicológicas, psicanalíticas, tradicionais e dominantes. Ao longo da sua vida, os livros de Viktor Frankl foram traduzidos em mais de 30 idiomas. Frankl recebeu o título de doutor honoris causa de diversas instituições de ensino do mundo inteiro, inclusive da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Brasil. Como conferencista, visitou muitos países ao longo da sua vida, inclusive o Brasil. Em 1984, em Porto Alegre. Em 1986, no Rio de Janeiro. Em 1987, aqui em Brasília. Atualmente, institutos, centros de estudos e associações de logoterapia podem ser encontrados em mais de 30 países. Legal, né? A história de Viktor Emil Frankl. Jó, submetido a teste. Um homem que até então tudo ia bem e repentinamente todo o seu mundo em que confiava se desmorona. Quem somos nós para ter o controle de nossas vidas? Então vamos continuar a história de Jó, depois dessa pausa, para explicar a vida de Viktor Emil Frankl, que está dentro de nosso contexto, da maneira como ele encarou a questão das circunstâncias inadministráveis, as quais passamos por elas e somos convidados a glorificar a Deus e continuar a nossa jornada. Características gerais de Jó: homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Homem próspero, tinha prestígios, tinha status, tinha fama e um futuro muito promissor. Tinha uma família abençoada, com 7 filhos e 3 filhas formosos. Em um só dia, meu amigo, não é fácil, perdeu seus servos ao fio da espada dos sabeus. Perdeu todas as suas ovelhas e mais servos com o fogo de Deus que caiu do céu. Perdeu todos os seus camelos para os caldeus que os atacaram em 3 bandos e tudo destruíram. Perdeu todos os seus filhos e filhas por causa de um grande vento do deserto que derrubou a casa onde eles estavam reunidos. Em um outro dia, foi ferido em seu corpo com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da sua cabeça. A escolha sábia de Jó: adorar ao Senhor, dando a Ele glórias ao seu bendito nome. Está escrito no verso 21, no capítulo 1. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A escolha sábia de Jó: segunda, reconhecer a soberania de Deus em tudo. Está escrito também, no capítulo 2, no verso de número 10. Porém ele lhe disse: como fala qualquer doidas, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Terceira escolha sábia de Jó: teve paciência. Tanto que ficou famosa a frase, paciência de Jó.
O que fazer, querido? Você também, diante de circunstâncias que não temos controle algum. Todos eles e muitos outros mais que não teremos tempo de explorar tiveram que enfrentar situações, tanto ele, Vitor Emil, como Jó, tiveram que enfrentar situações, e muitos outros, né? Nós mesmos, eu também já tive situações tão complicadas. Tivemos que enfrentar situações e circunstâncias que não são administráveis em nossas vidas. Volto a repetir que recebemos um pacote contém dessas circunstâncias. E diante dela, como foi Vitor e Frankl, como foi Jó, como foi minha vida, como foi a sua, como está sendo a sua, nós somos convidados por Deus a mudar nossa atitude e dar glórias a Deus, a confiar em Deus cabalmente, a permanecer fiéis sem vacilar, sem usar de desculpas para se entregar em fidelidade, a cumprir a missa eu dei, a ser, estar e andar cheio do Espírito de Deus. Ou então, volto a repetir, vamos nos rebelar e vamos nos viver queixando, se lamentando e trazendo sobre nós mesmos ainda mais ruínas ainda. Quero encerrar essa pequena parte lembrando uma frase novamente de Hernandes Dias Lopes, Os Ladrões da Alegria. Alegria não é uma opção, mas uma ordem divina. Não depende de circunstância, mas coexiste com a dor. Não é baseado em sentimento, mas no Senhor Jesus que nos sustenta nas turbulências da vida. Circunstâncias, pessoas, preocupação com seus bens materiais e ansiedade são ladrões que roubam a nossa alegria. Não precisamos viver prisioneiros da ansiedade, nem como escravos da ganância. Podemos perdoar as pessoas e confiar no cuidado divino diante das providências carrancudas. Podemos experimentar uma alegria real e uma paz profunda. Deus é a fonte dessa alegria e o promotor da paz. Conhecendo os propósitos de Deus. Meus queridos, nós já falamos, mas eu quero dizer. 1. A vida é feita de propósito. Se a vida é feita de propósito, então eu posso acreditar que há propósito em tudo para a vida. Reparem na vida de qualquer pessoa nesse planeta e vocês irão encontrar propósito em suas vidas. Até o ladrão e assaltante sonha com o momento ideal para a realização do seu crime, no qual ele pretende se dar bem sem ninguém ver. Por isso, ele se esconde na hora do crime para não ser identificado. Seu objetivo é a conquista do bem ou da coisa, mesmo que por ela tenha de matar, tenha de enganar, tenha de mentir. Quando ele atinge o seu objetivo, ele fica satisfeito. Pega o objeto de seu crime e agora irá usá-lo como se fosse uma pessoa normal e comum dentro da sociedade. Até que esses recursos acabem e ele volte ao crime para se sustentar e se manter esse vício e essa vida errada. Mas ele tem propósito. Você está estudando para concurso público porque tem propósito de conseguir um bom e estável emprego. Você está se arrumando e produzindo todo porque quer conquistar a garota dos seus sonhos e com ela, quem sabe, constituir uma família e gerar filhos e filhas. Você está malhando todos os dias porque quer conquistar um corpo saudável e bonito. Tudo que você for fazer ou deixar de fazer não será por acaso ou sem sentido. Pode procurar com fé que você descobrirá que há propósitos dentro de todas as suas escolhas. Nossa vida é feita de propósitos e temos o dever de sempre procurarmos as melhores escolhas que nos proporcionarão melhores decisões a fim de que tenhamos uma vida com mais qualidade. Quando a vida deixa de ter propósitos, entramos em depressão. Perdemos a graça, perdemos a vontade de viver e já começamos a morrer. Os propósitos de Satanás na vida de Jó. Irei falar apenas dos exemplos dos sabeus e dos caldeus que roubaram os jumentos e os camelos de Jó. Poderia até escolher outros casos, mas achei esse suficiente. As personagens dessa história eram Deus, Satanás, Jó, os sabeus, os caldeus, o servo de Jó que veio a trazer a notícia da tragédia que aconteceu. Cada um deles tinha um propósito em mente, ou tudo ali girava em torno de propósitos. Os sabeus e caldeus eram dois povos ímpios que tinham por característica o viver sustentado por roubos e mortes. Assim, o propósito deles era apenas obter jumentos, camelos e outras riquezas. Não importava se com isso teriam ou não de matar, de roubar, de mentir, de enganar. Eles lograram êxito em sua empreitada maligna contra Jó. O servo de Jó, qual o propósito? Seu propósito foi levar ao seu senhor a notícia a mais fiel possível. Ele também alcançou o seu propósito ali naquele momento. E qual foi o propósito de Satanás nessa história? Testar Jó para vê-lo cair. Provar para Deus que ele estava
certo contra Deus que estaria errado em seu julgamento e proteção a Jó. Satanás não conseguiu alcançar o seu propósito em especial, embora tenha incitado os sabeus e os caldeus a isso. Reparem que ele não usou de poderes ou manifestações, mas apenas exerceu a influência certa no momento certo contra os sabeus e os caldeus. R.C. Sproul, citando Calvino em sua análise dos fatos em seu livro A Oração Muda as Coisas, é um livretinho pequenininho que vale a pena você adquirir. Nós temos nas semeadores. No capítulo 2, o propósito da oração, de novo o propósito, diz que os sabeus e os caldeus tinham, se tivessem, diz que se os sabeus e os caldeus tivessem orado a oração do Pai Nosso, não nos deixes cair em tentação, mas livrar-nos do mal, Mateus 6,13, eles teriam sido livrados de serem usados para isso. Mas Satanás haveria de levantar outros povos para que seu propósito fosse alcançado. Os sabeus e os caldeus eram livres para escolher. Agiram livremente escolhendo o roubo. O mesmo se deu com o Robocop, dirigido por um brasileiro, José Padilha, cineasta, roteirista, documentarista e produtor cinematográfico, graduado em administração de empresa pela Pontifícia Universidade Católica, estudante de economia da política, literatura inglesa e política internacional em Oxford, Inglaterra. Esse filme foi dirigido por esse brasileiro. Em uma determinada cena de Robocop, se sai excepcionalmente bem esse Robocop, enfrentando diversos inimigos em uma simulação, e o cientista criador dele explica seu êxito, o qual foi devido ao software em sua mente, que com ele interagia e tomava conta de suas ações quando seu visor descia protegendo a sua face. O homem que estava na máquina tinha a ilusão de que estava no comando, mas nada fazia senão executar ordens determinadas em sua mente pelo software. Ele chamou isso de a ilusão do livre-arbítrio. Ele pensava que estava no comando, mas não era ele, sim o software. Assim também pensamos que estamos no comando, mas não estamos, porque estamos simplesmente cedendo à carne, ao software do pecado, às inclinações da velha natureza adâmica morta. É verdade, é a ilusão do livre-arbítrio. Não é livre o que faz o que quer, na hora que quer, da forma que quiser e que bem entender, sem que ninguém tenha nada a ver com isso. Antes é livre aquele que em tudo se domina. Os propósitos de Deus. Nós falamos de propósito de tanta gente. Quais eram os de Deus? Silenciar a calúnia contra Jó. Vindicar a si mesmo. Vindicar Jó da calúnia de Satanás. Todos os propósitos de Deus prevaleceram contra as incertezas. Os propósitos de Deus. Então, eu não estou nessa vida à toa para ficar vendo navios ou para viver por simplesmente viver. Eu estou aqui nessa vida e nesta época e nesta região geográfica, nesta família, nesta igreja, nessa cidade, nesse trabalho e escola, por causa dos propósitos de Deus em minha vida. Eu estou aqui falando com você também por causa desses propósitos. Se não fosse Deus e os seus propósitos, eu não seria nada. Não teria nada, não poderia estar aqui. Deus criou os céus e a terra e teve um propósito, ou vários deles, para isso. Deus estabeleceu uma ordem na criação e deixou o homem, a mulher e a família por último, porque ele teve uma intenção ao fazer isso. Deus permitiu a queda do homem e proveu para ele o seu resgate por meio da semente messiânica anunciada a Satanás na presença de Adão e Eva, porque ele teve um propósito com todos os seres humanos que ele criou para a sua glória e seu louvor. Deus preservou essa semente por 77 gerações, todas registradas em Lucas, desde Adão até Cristo Jesus, ou desde o primeiro Adão até o último Adão. Foi propósito de Deus assim proceder. Estudar teologia, ou buscar a Deus, ou o sentido da vida, ou a felicidade, não é outra coisa senão buscar a glória de Deus. Em tudo que Deus faz, em tudo que Deus fez, ou em tudo que Deus permite que se faça, o seu fim supremo é a busca da sua própria glória. A busca de Deus por sua glória para nós é benéfica e nos leva à vida. Nós iremos encontrar no pensamento reformado que toda a vida deve ser vivida sob a autoridade de Deus,
para a glória de Deus, na presença de Deus. R6 Pro. Tudo que Deus faz ou permite que se faça é para a sua própria glória. Assim nos ensina o Catecismo Maior de Westminster, em sua primeira pergunta: qual é o fim supremo e principal do homem? Resposta: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nele se alegar. Romanos 11:36, 1 Coríntios 10:31, Salmo 73, 24 a 26, João 17, 22 a 24. Também é verdade que enquanto Deus busca supremamente a sua glória, o homem se beneficia quando Deus é glorificado. Esse explode Jonathan Edwards. O ponto culminante da glorificação de Deus, do Pai, é a exaltação do seu Filho, pois foi nele que Deus fez habitar a plenitude da divindade, Colossenses 1:19. No grego, a palavra plenitude é pleroma, e o seu significado é que o propósito de Deus foi para que toda a plenitude da divindade, toda ela, tudo que Deus tem e é, estivesse presente no seu Filho. Colossenses 1, a partir do verso 12, dando graças ao Pai, que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz. Verso 13, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho em amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Verso 17, e ele é antes de todas as coisas, e de todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo feito por ele a paz pelo sangue da cruz, por meio dele se reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Assim, buscar a glória de Deus é principalmente nos tornarmos cristãos. Ou seja, sermos pequenos cristos. Estamos caminhando para a maturidade em Cristo, até que ele seja formado em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Colossenses 1:27. É por isso que Paulo gastava-se, se deixava-se gastar, até que Cristo fosse formado em cada um de nós. Gálatas 4:19. No verso 28 de Colossenses 1, ele diz ainda que seu trabalho em angústia era para que se apresentasse todo homem perfeito em Jesus Cristo. Resumindo tudo, até o presente, eu identifico 3 palavras-chave relacionadas aos propósitos de Deus: a sua glória, a sua soberania e a formação de Jesus Cristo em nós. Quero finalizar dizendo como devemos fazer todas as coisas que vierem às mãos para fazermos, uma vez que nossos objetivos e propósitos devem igualmente e para o nosso próprio benefício também buscar a glória de Deus. Assim eu irei de todas as formas possíveis buscar em tudo oportunidades para dar mais e mais glórias a Deus. Irei agir como um caçador de tesouros que encontrou um tesouro precioso. Eu irei ter essa atitude em mim, essa prontidão de mente e esse espírito de dar glórias a Deus. Tudo o que eu fizer, seja em palavras, atos e pensamentos, seja para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Então eu não vou temer coisa alguma. Lembrar-me-ei de Colossenses 3:17 com 23, de 1 Coríntios 10:31, com Filipenses 2:14 e 1 Coríntios 16:14, que diz assim: devemos tudo fazer de coração como se ao Senhor estivéssemos fazendo, Colossenses 3:23, em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Colossenses 3:17, sem murmurações nem contendas, Filipenses 2:14, todos os nossos atos sendo feitos em amor, 1 Coríntios 16:14, e para a glória de Deus, 1 Coríntios 10:31. Volto a repetir que devemos e que recebemos um pacote contendo essas circunstâncias. E diante delas, diante dessas coisas, somos convidados por Deus a mudar nossa atitude e dar glórias a Deus, a confiar em Deus cabalmente, a permanecermos fiéis, sem vacilar, sem usar desculpas para se entregar à infidelidade, a cumprir a missio Dei, a ser e estar e andar cheios de Deus. Ou então vamos nos rebelar e vamos viver nos queixando e se lamentando, trazendo sobre nós grande ruína. Finalmente, qual foi o fim de Jó depois de tanto sofrimento? Deus o abençoou 2 vezes mais. Devolveu-lhe tudo em dobro. Apareceu teofanicamente para ele. E qual deve ser o nosso fim depois de continuarmos firmes, sem jamais
desistir de nossas jornadas. E nós, como é que será? 1 Coríntios 2,9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Romanos 8,19, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Meus queridos, é muito bom estar na presença de Deus. A declaração de Jó, de que veio nu e de que voltaria nu para lá, é fantástica. Isso reflete não simplesmente o conhecimento de que tudo o que recebera até o presente vinha da provisão de um grande Deus misericordioso, gracioso e bom. A vida é mais do que grandes conquistas, mas grandes dádivas de Deus. Temos recebido tudo dele. No próximo capítulo ele dirá para sua mulher que se temos recebido o bem até então, por que não receberíamos também o mal? Em momento algum Jó pecou ou atribuiu a Deus falta alguma. Isso revela que Jó tinha conhecimento de que Deus era soberano e sobre tudo. Por conta do conhecimento da soberania de Deus, muitas vezes somos levados enganosamente a pensar que não devemos fazer nada, ou então que devemos ficar deitados eternamente em berço esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo, como a terra, espaço geográfico do Brasil, e não os brasileiros. Acho muita sábia a frase atribuída a Francisco de Assis. Deus, conceda-nos serenidade para aceitar as coisas que não podemos mudar, coragem para mudar as que eu posso, e sabedoria para reconhecer a diferença entre elas. Diz a Bíblia de Estudo de Genebra que tudo pertence ao Criador e que tudo dá. O povo de Deus deve louvá-lo por tudo o que ele fizer com o que lhe pertence. O termo bendito, verso 21, é o mesmo usado no verso 11 para blasfema. Ao usá-lo aqui, o autor estava enfatizando o modo como Jó frustrava as predições de Satanás no verso 11. Em vez de amaldiçoar Deus, Jó o louva. No verso 22, o autor anuncia a Jó que passou no teste. Irei me valer nesse momento de uma reflexão bem pertinente que obtive do reverendo Joel Souza Filho sobre o livro de Jó. Gosto de pensar, são palavras dele, sobre a experiência de Jó. Estou encantado com essa personagem cuja história está contida no mais antigo livro da Bíblia Sagrada. Então traga a história como meditação de hoje. Jó não é um mito, mas um homem como qualquer outro. Viveu, quiçá, aproximadamente em 1400 a.C., na região da Mesopotâmia entre a época de Abraão e Moisés. Não é um judeu praticante, mas pertencia àquele grupo de pessoas com quanto a Escritura silencia é alvo da graça de Deus. Não encontraremos o seu nome em nenhuma linha genealógica que ligue os ancestrais de Jesus, mas é citado na Escritura, principalmente por Ezequiel. Quem é Jó? Reza a perícope. É o homem mais rico de todo o Oriente, informa o texto. Tem uma boa família, esposa, 7 filhos e 3 filhas. Possui rebanhos de camelos, bois, jumentos. A seu serviço há um número enorme de peões. Crê em Deus, o Criador. O Deus que se revelou a Abraão é um monoteísta vivendo numa sociedade pagã, politeísta, má e relativista, onde, por exemplo, para citar apenas um ponto, o aborto é prática comum. A história desse homem está na Bíblia, naquela parte que os eruditos chamam de literatura sapiencial. Essa literatura se propõe a lidar com questões da teodiceia, tal como por que o justo sofre e o ímpio prospera, trata das questões últimas da vida e tenta descobrir se há sentido na vida, aqui e agora. A história é proposta em forma de drama. 3 atos fazem a narrativa. No primeiro, o problema é colocado em toda a sua crueza e dor, e compreende os capítulos de 1 a 4. No segundo, dos capítulos 5 ao 40, vemos Jó em busca de uma resposta e Deus em silêncio. Por 76 vezes Jó inquire: por que essa desgraça? Vale a pena o que vivo? No terceiro ato, dos capítulos 40 a 42, Jó, por um toque do Altíssimo, abre os olhos e entende todo o seu sofrimento. A história é a minha e a sua história. Se malgrando os contratempos da vida, cremos que há um Deus justo, santo, bom e que tem um propósito para a minha e para a sua vida.
O primeiro ato ensina Deus reunindo seus serviçais no céu, que é bem aqui ao lado. Entre os presentes, Deus nota, meio escondido, Satã, o acusador dos filhos de Deus. Deus então lhe dirige a palavra. É interessante que Deus toma a iniciativa. Pergunta ao inimigo, como dizia C.S. Lewis, de onde você tem vindo? Mas, em que direção mais boba? Deus não sabia? O inimigo responde, estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Como Deus sabe a razão de ser do seu interlocutor, continua o diálogo. Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O que Deus está querendo? Então o inimigo prontamente morde a isca de Deus e diz, será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas nenhum mal aconteça a ele, a sua família e a tudo que ele tem? Opa, isso tem relação com o evangelho que estamos ouvindo hoje? Por que você teme a Deus? Por que você vai à igreja? Por que você procura viver moralmente dentro da igreja? Será que o evangelho que você está ouvindo não é este que Satã insinua aqui? Pense, por que servimos a Deus? É pelo que Ele é ou é pelo que queremos receber dele? Estamos mais interessados no que Deus pode dar, do que na glória do seu nome. Aí Satã diz para Deus, estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se ele não blasfema contra ti na tua face. E, queridos, não é que Deus aceita o desafio de Satã? Observe o que o Senhor lhe diz. Pois bem, faça o que quiser com tudo que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele. Aí está a questão. O que fez Satã com Jó? Como reagirá Jó? Se você estivesse no lugar de Jó e soubesse da querela entre Deus e Satã, o que você faria? A tônica maior é que não sabemos o que aconteceu com Jó. Sabemos tudo, mas Jó não sabia. É bom ou ruim sabermos que podemos ser surpreendidos por maus tempos? Não será este o evangelho que estamos ouvindo hoje? Somos filhos do rei, não somos derrotados, não temos crises, doença, provação ou tentação. Determinamos tudo? Pare e pense, enquanto aguardamos a investida de Satã sobre Jó, o servo de quem Deus orgulhosamente dizia, não há na terra homem semelhante a Jó. Meus queridos, assim nós concluímos o capítulo 1 de Jó e amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 2, Jó e o segundo dia das tragédias da sua vida. Fique conosco, inscreva-se em nosso canal no YouTube, acesse nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Um bom dia, Deus abençoe.